E como você viu então aí no fechamento das commodities, o café despencou hoje em Nova York e também aqui no mercado físico apresentou queda. E sobre este assunto eu vou conversar agora então com o analista da consultoria Stonex, Fernando Maximiliano. Fernando, já começo te perguntando, quais foram os principais pontos que o mercado sentiu que explicam, que puxaram essa queda do café. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o mercado com essa queda bastante intensa, né? E a gente pode elencar aqui, Flávia, um conjunto de fatores que atuaram aí, principalmente nessa sessão de hoje. Primeiro, a gente viu uma liquidação bastante forte de posições compradas, né? Mas isso é reflexo do conjunto, primeiro, dados de exportação do Secafé. Essa semana a gente viu aí o Secafé mostrando as exportações brasileiras alcançando 3,4 milhões de sacas, isso o volume total, né? Mas se a gente considerar o café cru, um pouco mais de 3 milhões de sacas, esse volume é bastante expressivo, né? Se a gente considerar aí o total, é um aumento de 7%, e isso trouxe aí, isso foi um fator que arrefeceu no mercado as preocupações com relação à oferta. De certa forma, existia uma perspectiva de que a produção brasileira seria menor, né? E, inclusive, existe toda essa preocupação, mas a gente viu aí um volume importante de exportação, mostra que teve bons negócios, né? Que houve um volume interessante. Importante lembrar que houve um recuo nas exportações de robusta, mais um aumento de 18% nas exportações de arábica, e isso veio aí para acalmar o mercado. E o outro ponto, Flávio, é essa questão macroeconômica, né? A gente viu aí a inflação nos Estados Unidos, também a inflação na Europa, isso tudo atuou de forma baixista para o café, tá? Tá certo, essa questão da economia global, né, Fernando, é um efeito dominó, vem atingindo todas as cadeias e todas as culturas, o mercado começa a sentir e também tudo muda, além desses outros fatores que você trouxe aqui pra gente. Quero aproveitar a sua participação aqui, Fernando, e perguntar em relação às chuvas de granizo, né, que foram registradas aqui no Brasil, como que os agentes estão reagindo a isso, né, nessas regiões produtoras na última semana? Isso também tem sido sinalizado no radar aí do mercado? Bom, Flávia, com relação a essa questão do granizo, né, a gente sabe que esses fenômenos climáticos, eles causam um dano muito severo e fica aqui também o apelo, né, o produtor sofre muito nessa condição, é uma situação bastante difícil, mas quando a gente fala em mercado, a nível Brasil, Flávia, é um volume que não traz tanta preocupação, né? Então, a própria Emater indicou aí que seriam 16 mil hectares de culturas que foram afetadas, isso não só o café, mas incluindo outras culturas. E se a gente fala no universo aí de 2,2 milhões de hectares, que é aí o que é estimado ser o Parque Cafeiro do Brasil, isso não gera tanta repercussão, tá? No ponto de vista de mercado. E aproveitando aqui o gancho, até para relembrar, para trazer, né, eu comentei ali sobre a inflação, eu lembrei aqui o seguinte, Flávia, um outro ponto importante, além da questão da inflação gerar essa preocupação no ponto de vista do consumo, isso tem sido bastante, tem sido foco do mercado, né? A gente está vendo também a questão da crise energética na Europa. Então, isso afeta também as torrefadoras por lá. Se a gente pegar desde o início da guerra, por exemplo, já houve um aumento de mais de 80% nos preços de gás natural, por exemplo, mas esse preço já está recuando, né? A gente teve a máxima aí que alcançou 300% de alta, mas para você ter ideia, se a gente olhar desde o início de 2021, houve um aumento de mais de 700% nesse custo. Então, isso afeta diretamente a indústria torrefadora europeia e que está gerando, né, inflação lá na ponta para o consumidor. Para se ter ideia, em agosto, os preços nas gôndolas lá na Europa, de acordo com a Eurostat, estiveram 17% acima do que foi visto em agosto do ano passado. Então, isso mostra aí que realmente tem impactado. Isso gera toda essa preocupação com relação ao consumo de café, Flávio. Mais uma preocupação para o setor, né, Fernando? Essa crise energética, claro, aumenta o custo de produção e é refletido lá na outra ponta, como você trouxe, bem avaliado aqui. Mais uma preocupação aí para o setor. Obrigada, viu, Fernando, pela sua avaliação aqui, entendendo um pouco, né, o porquê o mercado sentiu essa queda do café nesta quinta-feira. Obrigada, boa noite.
Eu que agradeço. Uma boa noite.